Com a gente, maravilhoso, Thiago Romari. Seja muito bem-vindo novamente, Thiago. Valeu, Bárbara. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Muito obrigado por me Tudo receber aqui mais uma certíssimo. vez. Olha, já começar, foi muito engraçado que eu agradeci na semana passada falando que foi uma aula sobre a greve dos roteiristas e como funciona esse mercado nos Estados Unidos, e foi o que a gente mais ouviu dos ouvintes, inclusive do pessoal daqui, né, a Bianca Torres, que é a nossa social media, formada em audiovisual, Ai, ela que falando, legal. gente, foi uma aula e foi muito legal, porque aí durante uma roda de conversa eu pude explicar, replicar todo o conhecimento que eu tive com o Thiago. Então, mais uma vez, obrigada pela aula da semana passada. Se você ouvinte não escutou, não estava com a gente na quinta-feira passada, tá no nosso YouTube e você consegue acompanhar a entrevista que o Thiago Romariz deu explicando a greve dos roteiristas e como funciona essa dinâmica dos roteiristas nos Estados Unidos. Maravilha, isso mesmo. E olha, essa semana a gente nem tem tanta atualização ainda sobre a greve, é óbvio, ela continua, né? Ela continua, não chegaram a nenhum acordo ainda, mas ontem à noite a gente teve uma notícia bem importante que o Sindicato dos Artistas, né, dos atores, atrizes, eles votaram de forma unânime ontem para que uma greve aconteça caso eles não consigam chegar a um acordo. Ou seja, pode ser que os atores entrem em greve também até o dia 7 de Uau! junho, o que faria a indústria parar completamente. Ainda é uma possibilidade, né, não é uma Perfeito. certeza, mas se não existir realmente um acordo, os atores vão entrar em greve também. Aí a gente vai ver algo que nunca aconteceu. Todos os sindicatos, os principais sindicatos, entrarem em greve. Uau, vamos esperar os próximos capítulos dessa série, dessa novela aí. E enquanto isso, vamos falar do que já tá pronto, do que já tá rodando e do que vai rodar. O Sim. que vai rodar estreia amanhã, Velozes e Furiosos, essa série, essa franquia que meu pai é eterno. Quando você falou pra gente conversar, eu pedi, tá em qual número? 10, 11, 12, 9? Como é que tá isso, Thiago? Estamos no número 10. Oficialmente estamos no número 10, né? O Velozes e Furiosos 10, mas são 11 filmes porque a gente tem um derivado ali que de dois personagens, que é o Hobbs and Shaw, que eles ganharam um spin-off, né, como a gente chama. Mas olha, Bárbara, eu vou dizer pra você, como muitas pessoas, eu acho que tem um grupo assim, tem um grupo da galera que ama Velozes e Furiosos, não à toa tá no 10º, e sempre Aham. fez muito dinheiro, é uma série super popular, e que ama, aquele grupo de fãs. Mas tem uma galera que talvez eu esteja mais perto desse grupo, que fala assim, bicho, 10 séries, 10 filmes, eu já nem sei mais, sabe, qual filme é o mesmo filme o tempo inteiro. E aí eu assisti a todos, e aí quando eu fui assistir a esse 10º, eu tava meio que com isso na cabeça. Só que tem uma coisa interessante aqui, que em Opa. teoria, é pra ser o começo do fim. Teria o 10 e o 11 e vai acabar, pelo menos é o que o estúdio está falando, né? Deve recomeçar e tudo mais. E aí eu fui com uma mente mais tranquila. Eu falei, putz, beleza, vamos ver o que eles vão fazer de diferente. Porque já exagerou tudo. Foi carro pro espaço, teve Não, foguete, é. teve tudo que você imaginar nos últimos filmes. Exatamente. E aí eu fui surpreendido, porque o filme tenta colocar os pés ou as rodas no chão o máximo que consegue para tentar voltar um pouco para uma ação um pouco mais simples, algo que seja sobre perseguição de carro, um drama familiar ali no meio, que seja algo simplório a ponto de você se conectar, mas não a ponto de você negar completamente o drama que tá rolando, sem deixar de lado o DNA da franquia, que é aquela ação escandalosa, que é aquele monte de mentira que a gente vai pro cinema ver de uma forma bem divertida. E pra mim esse é o ponto desse filme. Ele é muito honesto no que ele tá fazendo e ele consegue de fato te divertir sem fazer aqueles exageros que te fazem meio que revirar os olhos assim na hora que você tá na cadeira, Exato. sabe? E Uhum. eu acho que ele consegue fazer algo interessante nisso e muito devido ao roteiro e à história do filme, que tá toda pautada em cima do novo personagem, que é o vilão, vivido pelo Jason Momoa, que ele é brasileiro, praticamente, né? Ele é brasileiro no filme, ele é filho de um vilão que tava lá no quinto filme, que é o quinto filme se passa no Rio de Janeiro, né? O Operação Rio, mas é aquele Rio de Janeiro que é uma mistura de, sei lá, Porto Rico com México, com Cuba, que não tem nada a ver com o Brasil de verdade. E aí ele é filho desse vilão, que acabou morrendo por causa do Vin Diesel, né, do Dominic Toretto lá, que é o principal. E aí ele volta pra se vingar. Só que ele volta pra se vingar não como todos os outros vilões dos filmes. Ele volta parecendo uma mistura de Coringa com Jack Sparrow, com várias roupas bufantes, Uou! colares, exatamente. Então é engraçado de você ver, sabe? Então ele está se Ai, divertindo, que ele bom. faz piadas
interessantes no filme. E ele tá pouco se lixando pros carros. O que ele quer fazer é o caos. E aí fica engraçado. Enquanto você tem de um lado um cara que parece o Coringa de Velozes e Furiosos, do outro você tem o Dominic Toretto, que ele é o Superman, ele é o cara que mais quer ver a família bem e tudo mais. Ele tá super compenetrado. Então essa contradição ali entre os dois é muito interessante. Então, eu parei de revirar meus olhos ali em algum momento e eu falei, putz, o filme é realmente divertido e ele vai ser o Velozes e Furiosos que a gente vai lembrar assim, putz, esse é o Velozes e Furiosos do Jason Momoa. Assim como a gente lembra que teve um que foi em Tóquio, um que foi no Rio e os outros a gente meio que não lembra de quase nenhum. Esse a gente vai lembrar como o do vilão do Jason Momoa. Que legal, que legal. Pô, agora acho que eu vou voltar. Assim, porque eu parei também, assim, eu falei, gente, não, chega de carro indo pro espaço, voando, explosões, fusões nucleares, não, cansei. Agora, bem, com essa nova... E eu adoro esses personagens malucos, assim, eu tenho um carinho muito especial. Não, e as roupas deles são maravilhosas, as roupas, ele coloca um colar cheio de dente de tubarão, um negócio completamente nada a ver, adoro. Mas que combina com a galhofa que eles querem mostrar. E, claro, tem uma coisa importante que eu esqueci de falar, a gente tem uma participação brasileira muito importante, que é a Ludmilla. Ludmilla, a cantora, ela participa do filme. Ela não só tá na trilha sonora, como ela de fato aparece em uma corrida que acontece lá no Rio de Janeiro. E ela canta um verso da música dela. Então tem essa atração a mais também pra quem curte funk. Não, eu tô adorando essas mulheres dominando aí outros cantinhos do mundo. Bem, falando assim, séries enormes, coisas que vão para a 10ª existência, a gente teve Lost e agora a gente tem os produtores de Lost brincando numa outra pegada de série que eu já dei uma olhada, Thiago, é muito parecido com uma premissa de Lost, né? A gente tem essa nova série chamada Origem e que tem uma pegada assim, um monte de gente junto no lugar estranho com seres bizarros correndo atrás delas. Explica pra gente que série nova é essa que tá chegando dos criadores do Lost? Exatamente. Origem, né, que é uma série que em inglês se chama From, ela é feita pelos criadores de Lost, ela estreou no ano passado nos Estados Unidos e chegou ao Brasil no final do ano e já está na 2ª temporada para chegar também ao Brasil. E ela é, como você falou, ela é feita por boa parte dos criadores de Lost, né, dos roteiristas de Lost e também dirigida por um dos principais diretores de Lost e também de Game of Thrones. É o mesmo diretor que dirigiu aquele episódio para os fãs de Game of Thrones do Hold the Door, né? Do Hodor, que segura a porta e tudo mais, que é super emblemático na série. E é exatamente isso que você falou, Bárbara. É uma galera que está dirigindo, está simplesmente viajando pelo interior dos Estados Unidos, de repente eles veem uma árvore no meio da rua que bloqueia a rua. E aí eles olham para aquela árvore, começam a ver uns corvos assim no céu, uma parada meio estranha, e aí eles falam, putz, vamos dar a volta, vamos pegar outro caminho. Quando eles dão a volta, eles percebem que eles estão num loop que não conseguem sair da mesma cidade, da mesma estrada. E nessa cidade tem um monte de gente que ficou parada no mesmo loop, e você não sabe o que é, se é um loop temporal, se é um novo universo, você não sabe necessariamente o que é, e aí você vai precisar assistir a série para entender o que eles estão vivendo lá dentro. Só que o mistério é adicionado aí com um fator de terror, né, que no Lost tinha, mas não era tão específico assim, porque nessa cidade, à noite, uns monstros começam a surgir. Então essa sociedade que está vivendo ali naquela cidade só consegue ficar na parte de dia. Quando o sol some, esses monstros aparecem, eles são seres humanos, só que na verdade eles agem meio como vampiros, assim, que eles só entram na casa se você permitir, sabe? Então, eles meio que ficam tentando encantar e seduzir as pessoas que estão na casa para eles abrirem a porta e eles matarem aquelas pessoas. Só que a gente não entende direito por que eles estão fazendo isso. E aí você acompanha tudo isso a partir dos olhos de uma nova família que chega nessa cidade e também pelos olhos de um ex-militar que virou um delegado ali dentro. Então é interessante, tipo, tem esse mistério e ao mesmo tempo, como Lost também mostrava, tem muita coisa sobre religião. Será que eles estão vivendo num purgatório? Será que eles já morreram e aquela árvore era só um indício de que eles estavam indo para outro lugar? Então assim, obviamente eu não vou estragar nenhum dos mistérios que tem ali, mas se você gosta de série com esses ganchos de um episódio pro outro, de fazer teoria, você não sabe direito o que vai acontecer, putz, Origem é a série pra você, ela tem no Globoplay, tá disponível pra você assistir, e a 2ª temporada já chega em breve. Eu posso dizer com certa tranquilidade, assim, pra você, que você vai ficar super fixado, assim, nos episódios pra fazer aquelas maratonas, porque é difícil de você soltar
a série do nada, assim. Ela é bem legal. Que era uma característica de Lost, né? Eu falei no começo do programa, quando eu falei que você viria falando um pouquinho da origem, eu era ficcionada por Lost, assim, eu não sou muito de ficar maratonando absurdamente, não, eu tenho um certo controle, mas Lost nunca tive controle nenhum, eu saía, eu queria devorar tudo, eu queria dominar, assim, eu virava noite, assim, assistindo, e por mais que seja o clichê, alguns roteiros disso, pessoas estranhas que se encontram, não sabe Deus porquê, num lugar que não conseguem sair, atormentada por bichos e seres estranhos, prende do mesmo jeito, assim, eu gosto muito, sou muito apaixonada e fiquei entusiasmada com a origem. Nossa, e Lost, eu lembro, assim, Lost pra muita gente é a primeira grande série da era moderna, né, da televisão, que fez, por exemplo, essas teorias na internet, Lost foi a primeira a fazer, né, na internet ainda de escada, quase, pra muita gente no Brasil. Você ia pra fórum, bate-papo na internet pra falar, putz, o que aconteceu, o que é, procurar teorias. Eu lembro de assistir os primeiros episódios de Lost e não entender nada, eu precisava conversar com alguém, você não tinha WhatsApp, você não tinha internet mesmo pra conversar do mesmo jeito. E foi um fenômeno, assim, sabe? Só que tem um grande trauma da galera de Lost, que é o final. Sim. Né? Muita gente não gosta do final, acha terrível, então eu também fico com essa pulguinha atrás da orelha com a origem, falando, meu Deus, como será o final dessa série? Tomara que eles deem todas as respostas. Eles já prometeram que eles já sabem o final, a resposta já está escrita e que é só a gente acompanhar para ver se vai agradar a gente ou não. Eu adoro, tem uma teoria de quem trabalha com storytelling, com narração, é muito fácil você criar um enigma, mas fechar esse enigma, de costurar de uma forma coerente, que continue agradando, prendendo, seja sendo interessante, criar teorias malucas, criar coisas misteriosas é fácil. Resolver com uma coisa interessante, aí o bicho pega, né? O desafio tá exatamente aí. Uma dica rápida agora, mais uma dica de série, você que também não é dessa praia, tem uma dica nova, Silo, série, como é que tá aí? Conta mais pra gente da Isso tá no Apple TV Plus, na mesma pegada de origem, vai. É algo também sobre mistério, é uma série de ficção científica baseada em uma série de livros, onde você tem um futuro pós-apocalíptico, digamos assim, onde a Terra está contaminada, ou pelo menos a gente acha que ela está contaminada, e o resto da população vive dentro de um silo, dentro de um túnel embaixo da Terra, onde esse túnel é dividido por camadas, onde ficam as camadas da sociedade. Lá em cima vive o governo, embaixo vivem os operários, e lá no final vivem as pessoas que estão tomando conta da energia, da comida, etc, etc. E de repente acontece um assassinato misterioso dentro desse silo, e as pessoas começam a descobrir o que está por trás dessa contaminação fora do silo. Por que a Terra tá... Por que todo mundo que sai do silo morre? O que aconteceu antes do silo? Ninguém sabe direito. E essa série, pra mim, tem um quê também de Lost, tem um quê de ficção científica, mas ela tá na mesma pegada da série de maior sucesso da Apple, talvez, que é A Ruptura. Nossa, né? Que é aquela série que fala sobre você no trabalho. Exato. Então, assim, você gostou de Ruptura? Você gosta daquele tipo de mistério, daquelas, né, de textos sobre sociedade e tudo mais? Cara, Silo é a série pra você. Pronto. Eu posso dizer que eu já assisti a série inteira. Ela tá na metade agora nos episódios. E você não precisa maratonar, porque é um episódio por semana. E eu acho que, assim, você vai ficar aficionado também. Essa é a minha dica pra você pra essa semana. Caso você não vá assistir o Velozes e Furiosos, A Origem, você pode ir pra uma parte mais de ficção científica também. Delícia. Muito obrigada, Thiago Romari. Gente, isso aqui é um aperitivo do Thiago. Eu ficaria um milênio aqui conversando com ele, mas ele tem muito mais dele lá no YouTube, Thiago Romariz, com Z, que você acompanha. E na próxima quinta-feira também fica com a gente. Até mais, Thiago. Obrigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau.